Salve, salve, torcida! A gente está de volta aí com o nosso canal Vamos Vasco e com as notícias do nosso Vascão. Pessoal, segue ainda a busca do Vasco por um zagueiro e o nome de um zagueiro português teria sido oferecido à diretoria do Vasco. Vamos falar desse assunto, vamos falar também de reforços caseiros que o Vasco deverá ter. Também vamos falar aqui da situação da fornecedora esportiva do Vasco. O Vasco renovou o contrato com a Capa, mas com um porém. Você vai entender essa situação aí agora no nosso vídeo. Tudo isso e muito mais agora para vocês, mas antes de começar, deixa o like, se inscreve aí no canal se você não está inscrito, ative aí o sininho das notificações aí para você receber os vídeos postados diariamente aqui no nosso canal Vamos Vasco. Muito obrigado aí a galera que está se inscrevendo no canal aí, falta muito pouquinho para a gente chegar a 215 mil inscritos, valeu demais aí quem está dando voto de confiança, quem já é mais antigo aqui no canal, não perde um vídeo, muito obrigado aí. Bom, pessoal, ontem o canal Atenção Vascaínos confirmou que o Vasco renovou o contrato com a Capa até maio de 2025. Esse contrato foi feito aí pelo bom relacionamento que o Vasco tem com a empresa italiana e a relação do CEO do Vasco, Carlos Amodeu, e do presidente Pedrinho com a empresa tem sido muito amistosa, o que não impede de continuar as conversas para um novo fornecedor, fato que até agora não aconteceu, ou seja, a Capa renovou o contrato com o Vasco até maio para dar tempo do Vasco buscar uma nova fornecedora esportiva para o ano de 2025. Porém, o Vasco vem encontrando muitas dificuldades no mercado. Os valores talvez que o Vasco deseja receber não é o que o mercado estaria disposto a pagar ao nosso clube. A Capa, pelo jeito, não deverá fazer uma proposta para aumentar o contrato com o Vasco, melhorar o contrato com o Vasco. E eu entendo que a partir de maio a empresa italiana deixará o nosso clube e esse foi o ultimato, né? O Vasco renovando o contrato até maio para dar tempo de achar uma nova fornecedora disponível no mercado. Dias atrás se falou de várias marcas interessadas. A última marca que tivemos algum tipo de novidade, algum tipo de notícia foi a Mizuno, né? Que teria demonstrado um certo interesse em entrar no mercado brasileiro e viu no Vasco uma grande oportunidade. A gente até fez um vídeo sobre isso aqui no canal. Mas fora a Mizuno não tivemos nenhuma novidade quanto a Nike, como é o desejo da maioria dos torcedores vascaínos. A Capa, a gente já acabou de falar que renovou até maio, eu acho pouquíssimo provável que a Capa vai renovar o contrato por mais anos com o Vasco. Eu acho que a partir de maio a Capa deixará o nosso clube de vez. E também não tivemos novidades quanto a Puma, que também seria uma outra fornecedora que teria demonstrado um certo interesse em patrocinar o Vasco, mas a gente já explicou isso aqui no canal, que foi na época da CSS Partners, né? A empresa alemã estava em negociações com o CEO do Vasco na época, o Lúcio Barbosa, e as negociações emperraram após a chegada do Pedrinho, e não sabemos qual será a fornecedora do Vasco em 2025. Não ficarei surpreso se o Vasco utilizar a Capa até maio, e depois de maio o Vasco ter que utilizar ali aquela camisa tampão, né? Utilizar uma camisa sem patrocinador nenhum, né? Não ficarei surpreso caso isso aconteça no Vasco. A gente sabe que o sistema dentro do Vasco é um pouco mais lento, a indefinição também, quanto à SAF também gera desconfiança para o mercado. É difícil, né? Situação complicada, vamos aguardar, ver como que vai ficar essa situação. E só para fechar o assunto, o Capa tem já um planejamento já feito e aprovado da nova terceira camisa do Vasco, que deverá ser lançada em outubro. Até mesmo essa semana eu falei que eu não acreditava que a Capa iria lançar uma camisa 3 para o Vasco, que já estamos já em setembro, até agora nada de lançar um uniforme. Talvez estavam esperando somente essa renovação até maio para lançar essa camisa, porque caso o Vasco não renovasse esse contrato até maio, em dezembro a Capa já saía do Vasco e não ia ter mais essa camisa 3 para vender. Ia ter 2 meses apenas de venda, né, cara? Ia ser muito pouco, não iria ter distribuição alguma e com isso, com renovação, foi aprovado sim que o Vasco terá um terceiro uniforme, deverá ser lançado aí no mês que vem. Deixe aí nos comentários qual fornecedor esportivo você gostaria de ver no Vasco. Infelizmente a situação está ficando complicada, não tivemos nenhuma novidade quanto a uma possibilidade, quem sabe aí um milagre aconteça, até mesmo a Capa renove com o Vasco, o que seria o cenário mais ideal nesse momento, né, cara? Já que a empresa já está por lá, outras empresas parece que não demonstram tanto interesse assim no Vasco. Falaram que a Nike ia fazer uma proposta, deve ter feito uma proposta que talvez não foi do agrado do Vasco, e também não sabemos também realmente se fez essa proposta, mas se continuar com a Capa, não seria de péssimo negócio não, mas teria, claro, que melhorar consideravelmente o contrato aí com o Vasco, já que recebemos mixarias, cerca de 600 mil reais anuais aí que a Capa paga realmente aí ao Vasco, muito pouco, o Vasco merece muito mais. Bom, seguindo com o nosso girão de notícias, o nome do Máximo Domingues teria sido descoberto ainda pela CSS Partners,
que na época não quis seguir na negociação. Apesar dos indicadores positivos, a empresa norte-americana considerou que o suíço não se encaixava no perfil buscado na época. Só que dessa vez, com o presidente Pedrinho, o Vasco concretizou essa contratação e de quebra o jogador chegou em definitivo ao clube com um contrato longo, um contrato de 4 temporadas. E ele é novo reforço do Vasco. O Vasco ainda não divulgou imagens do jogador com a nossa camisa, mas ele já chegou no Rio de Janeiro aí já há alguns dias. Não sabemos se ele já está treinando com o elenco vascaíno também, né? Mistério total. Esperamos que ele esteja disponível para o clássico contra o Flamengo no próximo final de semana, sem ser nesse no próximo, e no meio da semana na Copa do Brasil. Evidentemente, ele não vai poder entrar em campo por não estar inscrito nessa fase da competição. Já emendando o assunto reforço, de acordo com o site RTI Sport, o zagueiro português Pedro Mendes teria sido oferecido ao Vasco. O zagueiro de 33 anos estava no Estrela Amadora, lá de Portugal. Ele deixou esse clube no final da temporada e está livre no mercado e teria sido oferecido ao nosso clube. Ele ficou muitos anos também jogando no futebol francês, muitos anos no Montpellier, também passou pela seleção portuguesa. É um zagueiro experiente, mas que a princípio parece que não agrada a diretoria do Vasco, apesar do nome ter chegado à mesa do Vasco. O Vasco, por sua vez, estaria disposto a dar oportunidades para os garotos da base, Lincoln e Luiz Gustavo, de acordo com o Globoesporte.com. A lista de zagueiros disponíveis no mercado não teria agradado ao Vasco, que cogita já nesse momento terminar a temporada com os zagueiros da base. Vale ressaltar que tem muitos jogadores disponíveis, jogadores qualificados, mas não sabemos se esses caras realmente querem jogar no Vasco, né? Como disse o Pedrinho ontem em entrevista, ele confirmou que só vai contratar quem quer jogar no Vasco. Vai que o Vasco talvez ligou para o Sérgio Ramos falou, não tem interesse. O Vasco desistiu, cara, não tem como você insistir com um jogador que talvez não quer jogar no Vasco. Talvez a mesma coisa, outros nomes, né, como o Joel Matip, que poderia também ser uma grande oportunidade, mas são jogadores caros também, não sabemos qual o teto salarial que o Vasco quer impor para jogadores, né? E com certeza, jogadores brasileiros disponíveis, que seriam um pouco mais acessíveis para o Vasco contratar, são nomes aí que não agregariam absolutamente nada, né? Como, por exemplo, o zagueiro Marlon, que foi especulado, também teve o colombiano Felipe Aguilar, nomes que realmente não qualificariam o nosso elenco e muito menos a defesa vascaína, né? Deixa nos comentários o que você acha do Vasco, dá oportunidades para garotos da base, reforços caseiros aí, tanto o Luiz Gustavo e o Lincoln deverão ganhar oportunidades. O Lincoln, inclusive, já fez até gol dos profissionais na vitória contra o Internacional, lá no Rio Grande do Sul, aí no Beira-Rio. Bom, pessoal, esse é o vídeo de hoje. Valeu por ter assistido até o final. Deixa o like, se inscreve no canal se você não está inscrito, ativa o sininho, tamo junto e é nóis!